E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar num texto antigo que é cheio de mistérios e ensinamentos. O Evangelho de Tomé. Ah, o Evangelho de Tomé. É realmente um texto fascinante, né? O evangelho que não faz parte da Bíblia tradicional, mas que guarda uma sabedoria profunda. É como se a gente tivesse encontrado um mapa do tesouro espiritual, sabe? E a gente vai desvendar esse mapa juntos aqui. Adoro essa analogia do mapa do tesouro. E o mais legal é que esse evangelho só foi redescoberto em 1945, imagina só. É como se uma peça que faltava no quebra-cabeça da história do cristianismo tivesse sido encontrada de repente. E que peça, hein? O Evangelho de Tomé nos apresenta uma perspectiva única sobre os ensinamentos de Jesus, com um foco especial na nossa jornada interior. E na busca por autoconhecimento, né? Exatamente. Ele nos convida a mergulhar em nós mesmos, a desvendar os mistérios da nossa alma É um convite para a gente se encontrar, para descobrir quem a gente é de verdade. e para trilhar o caminho da transformação interior. E aí, o que te chamou mais atenção desse evangelho? O que te fisgou de cara, assim? Uma das coisas que mais me fascinou foi a forma como Tomei usa a palavra criar. Criar? Sim. Ele faz questão de diferenciar criar de criar. Interessante. Qual a diferença para ele? Para ele criar representa a manifestação da essência divina em forma de existência. É como se a gente pudesse ver o divino se materializando no mundo. É uma ótima forma de colocar. É como se a gente pudesse contemplar a dança da criação acontecendo bem diante dos nossos olhos. Que demais! E como ele vê a imortalidade? A gente sempre ouve falar que a imortalidade é algo garantido no cristianismo, mas parece que o Tomé tem outra visão. É verdade, a visão dele é um pouco diferente. Ele Olha. não vê a imortalidade como um estado inato, sabe? Uhum. Como algo que a gente já nasce com. Então a gente não nasce imortal para ele. Não exatamente para ele. A imortalidade é uma conquista da consciência cósmica. Uma conquista Ah, é um, assim. é um estado que a gente alcança quando desperta para nossa verdadeira natureza divina. Então não é só viver para sempre, mas sim alcançar um nível de consciência superior. Sim. Hum. É como se ele dissesse: a imortalidade é possível, mas a gente precisa buscar se esforçar para alcançar. A gente precisa merecer essa imortalidade de alguma forma. Não é bem merecer, mas sim se preparar, se transformar interiormente. A gente precisa se tornar dignos dessa imortalidade. É uma boa forma de pensar. E essa busca pela imortalidade se conecta com os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Tomé de uma maneira muito interessante. E como essa conexão acontece? Uma das parábolas mais famosas do Evangelho do Semeador ilustra bem essa conexão. A parábola do semeador, lembra dela? Tomé usa essa parábola para mostrar como o nosso livre-arbítrio e a nossa responsabilidade individual influenciam a forma como a gente recebe a palavra de Deus. É verdade. O semeador lança sementes em diferentes tipos de solo e só no solo fértil a semente germina e dá frutos. Exatamente. Mas o Tomé traz um detalhe importante nessa interpretação. Bom detalhe. Ele coloca a responsabilidade da produtividade, não na semente, mas sim na qualidade do terreno, ou seja, na nossa alma. Nossa, que interessante. Então não é a semente que define se vai dar fruto, não. É isso mesmo. Para ele, semente que representa a palavra de Deus é sempre boa. Mas e se a terra não for boa? Aí a semente não vai conseguir germinar e dar frutos. Então a responsabilidade é nossa de preparar a terra. É isso aí. A nossa capacidade de gerar frutos depende da nossa disposição interior, da nossa abertura para o divino. É como se ele dissesse: a graça divina está aí para todo mundo, mas cabe a cada um de nós cultivá-la, preparar nossa alma para recebê-la. É uma bela maneira de interpretar essa parábola. E essa responsabilidade individual se aplica a todas as áreas da vida, né? A todas mesmo. Sim. Inclusive na forma como a gente lida com a nossa dualidade, com o nosso lado luz e sombra. Tá vendo? Entendi. Essa coisa de ter um lado bom e um lado ruim dentro da gente. É isso mesmo. Hum. E o Tomé usa a imagem do leão e do homem para simbolizar essa dualidade. O leão e o homem. Que interessante. Explica isso. O leão representa o nosso ego, os nossos instintos, a nossa natureza mais selvagem, digamos assim. O homem representa o nosso eu, a nossa essência espiritual, a nossa capacidade de amar e de transcender os nossos instintos. Entendi. Então o leão é o lado selvagem e o homem é o lado espiritual. É isso mesmo. E o Evangelho de Tomé nos convida a integrar essas duas naturezas, Integrar o leão e o homem. Como assim? buscar o domínio do eu espiritual sobre o ego. Controlar o leão interior. É uma boa forma de colocar. É como domar o leão interior, fazer com que ele trabalhe em harmonia com nossa essência divina. Mas como a gente faz isso na prática? O Tomé nos dá várias dicas ao longo do Evangelho, mas uma coisa é fundamental: o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para poder controlar o leão interior. Exatamente. A gente precisa entender os nossos impulsos, nossos medos, as nossas motivações. Só assim a gente consegue domar a fera, né? É isso aí. E essa integração se reflete na nossa relação com Jesus, com Cristo. Hum.
Me explica isso. Tem uma passagem muito interessante no Evangelho de Tomé, onde os discípulos perguntam para Jesus com quem ele se parece. E aí o que eles respondem? Cada um dá uma resposta diferente. Pedro compara um anjo justo, Mateus, a um homem sábio. E eu tomei o que ele diz. O Tomé fica em silêncio. Ele diz que não consegue descrever a quem Jesus se assemelha. E o que Jesus responde para ele? Jesus diz que Tomé não é mais seu discípulo porque já bebeu da fonte da sabedoria. Bom, que resposta profunda. É como se ele dissesse que Tomé já tinha compreendido a natureza divina que vai além da figura humana de Jesus. Ele já tinha ido além da aparência física de Jesus. Exatamente. Ele já tinha vislumbrado o Cristo interior, Cristo cósmico que se manifesta em todos nós. É como se ele já tivesse encontrado o tesouro, né? É uma ótima analogia. E essa passagem nos leva a pensar sobre a figura de Jesus de uma forma mais profunda, né? A gente precisa ir além da sua forma humana e reconhecer o Cristo que habita em cada um de nós. É isso mesmo. A gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa própria divindade. E tem mais alguma passagem no Evangelho de Tomé que fala sobre essa conexão profunda com o divino? Tem sim. Tem uma história que sempre me intrigou sobre o Jesus levando Tomé para um canto e sussurrando 3 palavras que não podiam ser reveladas para os outros discípulos. 3 palavras secretas? Que mistério! E o Tomé ainda diz que se revelasse essas palavras, os outros o apedrejariam e das pedras brotaria fogo. Nossa! Que coisa intensa. O que seriam essas 3 palavras? O evangelho não revela algo que aumenta ainda mais a curiosidade, né? Me deixa ainda mais curiosa. Quais teorias sobre essas palavras? Alguns estudiosos acreditam que as palavras podem ter sido eu sou tu ou tu és eu. Profundo. São frases que apontam para a unidade entre o homem e o divino, para a consciência de que todos nós somos parte da mesma essência do mesmo uno. A gente e Deus somos um só. Essa é a ideia. E essa busca pela unidade, essa consciência da nossa natureza divina, se reflete na nossa vida prática de várias maneiras. E como a gente coloca isso em prática? O Atomé nos convida a buscar a autenticidade, a viver de acordo com a nossa verdade. Essa é quem a gente é de verdade. Sem máscaras. Exatamente. Ele critica os atos externos vazios de significado, como jejuar, orar e dar esmola só para mostrar para os outros sem uma mudança interior genuína. Não adianta fazer coisas boas só para parecer bom, a transformação tem que vir de dentro. É isso aí. A crítica do Tomé é direcionada à hipocrisia, à superficialidade, à falta de conexão com nossa essência divina. Faz sentido. A gente precisa bom. ser autêntico, né? Viver de acordo com os nossos valores. Exatamente. E essa busca pela autenticidade se conecta com a visão do Tomé sobre o reino dos céus. E como ele vê o reino dos céus? Ele questiona a ideia de um paraíso num lugar físico, sabe? Então, para ele, o céu não é um lugar. Não é um lugar físico, mas sim um estado de consciência. Um estado de consciência. É. Como assim? É algo que está dentro e fora de nós ao mesmo tempo. É como um tesouro que a gente precisa descobrir dentro da gente. Perfeito. É um estado de plenitude que se manifesta em todos os aspectos da vida quando a gente desperta para a nossa verdadeira natureza. É como se o paraíso já estivesse aqui dentro da gente, só esperando para ser descoberto. Exatamente. E para descobrir esse paraíso, a gente precisa trilhar o caminho do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para poder se encontrar. E o Tomé nos dá várias ferramentas para essa jornada. Que ferramentas são essas? Parábolas, ensinamentos, frases que nos fazem refletir, questionar, mergulhar em nós mesmos. Nossa, quanta coisa pra gente explorar ainda. Pois é, o Evangelho de Tomé é um poço de sabedoria. A gente pode passar horas conversando sobre ele. E é isso que a gente vai fazer. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai continuar explorando os ensinamentos do Tomé e desvendando os mistérios desse Evangelho fascinante. Então fica ligado que a gente já volta. E a gente volta aqui para o nosso mergulho profundo no Evangelho de Tomé. Na primeira parte, a gente conversou sobre a visão do Tomé, sobre a criação, a imortalidade e a dualidade humana. É verdade. A gente falou sobre como ele vê a gente como seres divididos entre o leão e o homem, né? Exatamente. O leão representando nossos instintos e o homem, a nossa essência espiritual. E a gente viu também como ele critica a hipocrisia, né? Aquela coisa de fazer coisas boas só para parecer bom. Isso mesmo. O Tomé valoriza muito a autenticidade, a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. E a busca pelo autoconhecimento, né? Com certeza. Para ele, a gente só encontra a verdadeira paz e a salvação quando se conhece de verdade. E aí o que mais chamou a atenção até agora nesse evangelho? Ah, tem tanta coisa. Mas uma das coisas que mais me fascinou foi a forma como Tomé descreve o reino dos céus. Ah, o reino dos céus. É. Ele também tem uma visão diferente sobre isso, né? Totalmente. Ele usa cada parábola de um jeito tão singular para ilustrar a sua visão. E nem a parábola do grão de mostarda, por exemplo. É essa mesma. Ele compara o reino dos céus com um grão de mostarda que, mesmo sendo pequenininho, quando plantado em solo fértil, vira uma árvore enorme. Uma árvore enorme
que dá abrigo para os pássaros, né? Exatamente. É uma imagem tão poderosa, né? Me lembra que grandes coisas podem surgir de pequenas sementes, né? É isso mesmo. O potencial para algo grandioso tá ali só esperando as condições certas para florescer. E o Tomé ainda adiciona um detalhe interessante, né? Ele fala que a terra onde a semente é plantada é preparada pelo homem. É verdade. A gente também tem um papel importante nesse processo de crescimento e de desenvolvimento espiritual. A gente precisa preparar o terreno da nossa alma para que a palavra de Deus possa germinar e dar frutos. Exatamente. Não adianta só esperar que as coisas aconteçam, a gente precisa se esforçar, se dedicar para que a transformação interior aconteça. A responsabilidade é nossa, né? É isso aí. E essa ideia da transformação interior é central no Evangelho de Tomé. A gente precisa mudar por dentro, né? É isso mesmo. Ele fala sobre a salvação, não como algo que vem de fora, mas como um processo de autoconhecimento. Até a gente é responsável pela nossa própria salvação. É como se o poder de se transformar estivesse dentro da gente. E cada escolha que a gente faz contribui para esse processo, né? Totalmente. Cada passo que a gente dá em direção à verdade nos aproxima da nossa verdadeira natureza. Mas e os perigos que a gente encontra nesse caminho? O Tomé fala sobre isso também. Sim, ele usa algumas imagens para nos alertar sobre as distrações, as tentações que podem nos afastar da verdade. Tipo o quê? É um exemplo. Ele fala do ladrão que entra na casa de alguém distraído e rouba seus bens. Essa parábola me lembra da importância de estar presente, né? De estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor e dentro da gente. Exatamente. Se a gente se descuidar, as coisas importantes da vida podem ser levadas embora sem que a gente perceba. A gente precisa estar vigilante, né? Com certeza. E prontos para a viagem de volta para nossa verdadeira casa, como ele diz. A gente está aqui de passagem, né? É isso. A gente precisa estar preparado a qualquer momento, a gente pode ser chamado de volta para nossa essência divina. E essa jornada de volta para nossa essência para você é uma jornada solitária? É uma boa pergunta. O Tomé fala da importância de se unir a outro para mover montanhas. Mas ele também diz que só os solitários entram na sala nupcial, né? É verdade. Parece contraditório, né? Me explica isso. É um paradoxo interessante. De fato, a busca pela verdade é algo que a gente faz individualmente. É um mergulho no nosso interior, né? Isso mesmo. Um encontro com a nossa essência divina. Mas isso não significa que a gente precisa se isolar do mundo, né? Claro que não. A gente pode ter companhia nessa jornada. Compartilhar experiências, aprender com os outros. Com certeza. O Tomé também fala sobre a importância do amor ao próximo, da compaixão, da fraternidade. A gente não precisa trilhar esse caminho sozinho. Não, a gente pode se apoiar nos outros nos momentos de dificuldade e celebrar as vitórias juntos. E essa busca pelo reino interior não nos afasta do mundo, né? Pelo contrário, ela nos capacita a viver nele de forma mais plena, mais consciente, mais amorosa. É como se a gente se conectasse com a nossa essência divina para poder se conectar de forma mais verdadeira com as outras pessoas. Exatamente. A gente se torna um canal do amor divino no mundo. E essa conexão com o divino é personificada na figura de Jesus, né? Sim. O Tomé o chama de o vivo, aquele que transcendeu a dualidade que alcançou a plenitude do ser. Ele é o exemplo a ser seguido, né? É isso. A prova de que a gente também pode alcançar essa plenitude, essa união com o divino. E ele nos convida a olhar por vivo, né? Exatamente. Buscar a presença do Cristo dentro da gente e viver de acordo com seus ensinamentos. E para olhar pro vivo, a gente precisa se libertar das amarras do ego, né? Com certeza. Se desapegar do que não nos serve mais. Isso que nos prende ao passado. Isso. Dos medos, das crenças limitantes, dos ressentimentos. É como se a gente tivesse que se despedir de tudo que não é essencial, né? É uma boa analogia. E essa frase do Tomé, quem não abandona pai e mãe não pode ser meu discípulo, ilustra bem essa necessidade de desapego. Nossa, essa frase é forte, né? É forte, mas é libertador. Me explica melhor. Ele não está falando de abandonar nossos pais, literalmente, mas sim de superar os apegos, os condicionamentos, as crenças que herdamos e que nos impedem de trilhar o nosso próprio caminho. A gente precisa se libertar do passado para poder construir o nosso futuro. Exatamente, e essa liberdade só é possível quando a gente reconhece a nossa verdadeira natureza, a nossa filiação divina. É quando a gente entende que somos filhos de Deus. Isso, quando a gente se reconhece como parte dessa força criadora, dessa energia universal que conecta todas as coisas. E essa força nos impulsiona para frente, né? É isso aí. Ela nos dá coragem para seguir em frente, para enfrentar os desafios, para buscar a nossa verdade. E o Tomé nos lembra dessa nossa origem divina com aquela frase linda, né? Qual frase? Minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Ah, essa frase é realmente tocante. Ela nos leva a questionar quem somos de verdade, né? De onde viemos, para onde vamos. É como se ele dissesse que a gente tem uma mãe terrena e uma mãe divina. É uma bela maneira de interpretar. Nossa verdadeira mãe é a fonte primordial da vida, a energia criadora que nos deu a vida e que nos sustenta a cada instante.
E essa busca pela nossa mãe verdadeira é a busca pela nossa verdadeira casa, né? É isso, a busca pela unidade com o divino, pela nossa essência primordial. E essa busca exige coragem, né? Desapego e disposição para questionar tudo o que a gente sempre acreditou. Com certeza, não é uma jornada fácil. Mas é uma jornada que vale a pena, né? Sem dúvida. É a jornada que nos leva para um lugar de paz, de plenitude e realização. E Tomé usa tantas parábolas para nos guiar nessa jornada. Uma delas é a do negociante que vende tudo para comprar uma pérola de grande valor. Essa parábola é incrível, né? Qual mensagem que você tira dessa parábola? Para mim, ela nos ensina a reconhecer o valor do reino de Deus, a investir tudo que a gente tem na busca pela verdade. É como se a gente tivesse que abrir mão de tudo que é superficial para poder encontrar a verdadeira riqueza. Exatamente. O negociante reconheceu o valor da pérola e não hesitou em abrir mão de tudo para tê-la. E a gente precisa ter essa mesma disposição, né? É isso aí. Abrir mão do que não nos serve mais para conquistar o que realmente importa. E o que realmente importa. A conexão com o divino, a busca pela verdade, a realização do nosso potencial. E essa busca exige esforço, dedicação, perseverança. Com certeza, a gente vai encontrar obstáculos, desafios, tentações no caminho. A gente está preparado para lutar. É isso aí. E o Tomé usa a parábola do homem que quer entrar na casa de um homem forte para ilustrar essa luta. Lembro dessa parábola. O homem precisa primeiro amarrar o homem forte para poder entrar na casa dele. Exatamente. Essa parábola nos ensina que a gente precisa ter estratégia para vencer os nossos inimigos internos. Os vícios, os nossos apegos, as crenças que nos limitam. Isso mesmo. A gente precisa amarrar esses inimigos para poder seguir em frente. E para isso a gente precisa estar atento, vigilante, né? O Tomé nos alerta para isso com a frase vigiai e orai. É verdade. Me faz pensar na importância de estar presente, consciente dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para não sermos controlados por forças que nos afastam da nossa essência. Exatamente. A gente precisa usar a nossa inteligência, a nossa força de vontade, a nossa fé para vencer essas forças negativas. E a oração, a meditação, são ferramentas poderosas para fortalecer a nossa conexão com o divino, né? Com certeza. Elas nos ajudam a acalmar a mente, a ouvir a voz da nossa intuição, a nos conectar com a nossa sabedoria interior. É como se a gente estivesse sempre em treinamento, né? É uma ótima analogia. A gente está sempre se preparando para enfrentar as batalhas da vida com mais força e sabedoria. E a maior batalha que a gente enfrenta é a batalha contra o nosso próprio ego, né? É verdade. É a batalha contra os nossos impulsos negativos, contra o nosso lado sombra. E como a gente vence essa batalha? O Tomé nos dá uma dica valiosa. Amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Mas como assim? É um desafio enorme, eu sei. Mas é o caminho para a verdadeira libertação. Me explica melhor. Quando a gente ama os nossos inimigos, a gente transcende a lógica do mundo, a lógica do ódio, da vingança. A gente quebra as correntes que nos prendem ao sofrimento. Exatamente. A gente escolhe a paz ao invés da guerra, o amor ao invés do ódio. É difícil, mas é libertador, né? É isso aí. E essa escolha, essa atitude, nos aproxima da nossa essência divina. Da nossa verdadeira natureza, que é amor. Exatamente. Quando a gente se conecta com essa fonte de amor, a gente se torna capaz de amar a todos. Inclusive aqueles que nos feriram. Inclusive eles. É. É um caminho desafiador, mas que nos leva para um lugar de paz interior, de compaixão, de verdadeira felicidade. E o Evangelho de Tomé nos guia nesse caminho, né? Ele nos mostra os perigos, os desafios, mas também as recompensas dessa jornada. É um mapa do tesouro espiritual que nos leva a encontrar a pérola de grande valor que está dentro de cada um de nós. É isso aí. E que a gente possa continuar explorando esse mapa, descobrindo novos tesouros, nos aprofundando na sabedoria do Tomé. E na nossa própria sabedoria interior, né? Com certeza. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre o Evangelho de Tomé. E ainda tem mais. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai continuar explorando os ensinamentos do Tomé e desvendando os mistérios desse evangelho fascinante. Então fica ligado que a gente já volta. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no Evangelho de Tomé. É isso aí. Chegamos à parte final da nossa jornada. Uma jornada fascinante, né? Sem dúvida. O Evangelho de Tomé é uma fonte inesgotável de sabedoria e mistério. A gente já explorou tanta coisa, a criação, a imortalidade, a dualidade humana, a busca pelo reino dos céus. Importância do autoconhecimento, né? Yeah. De se conhecer para poder se libertar das amarras do ego. E a gente viu também como ele critica a hipocrisia e valoriza a autenticidade. É verdade. Para ele não adianta só parecer bom, a gente precisa ser bom de verdade. A transformação tem que vir de dentro para fora, né? Exatamente. E aí me conta o que mais te deixou instigado na nossa conversa até agora. Olha, uma coisa que me marcou foi a forma como Tomé descreve a iluminação
o despertar da consciência cósmica. Ah, sim. É algo que ele aborda de maneira bastante peculiar, né? Ele usa a metáfora do vinho velho e do vinho novo. Que metáfora interessante! Me explica isso. Ele fala que o vinho velho, que representa a sabedoria divina, a verdade eterna, deve ser a base da nossa vida. É como se fosse o alicerce da nossa existência. Exatamente. E o vinho novo, que representa as experiências do mundo, os prazeres, as distrações, não devem nos desviar do caminho do autoconhecimento. Ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio, né? É aproveitar as coisas boas da vida, mas sem perder o foco no que realmente importa. É como se ele dissesse: aproveitem a festa, mas não se esqueçam de quem vocês são e para onde querem ir. E para trilhar esse caminho, para buscar essa verdade, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? É verdade. O Tomé fala muito sobre a necessidade de desapego, Desapegar do quê? dos velhos hábitos, das crenças que nos limitam, dos apegos que nos prendem ao passado. Entendi. Daquilo que não nos serve mais. É isso. E ele usa aquela frase forte, abandonar pai e mãe, para ilustrar essa necessidade de desapego. É uma frase que causa um impacto, né? Sim. Mas é importante lembrar que ele não está falando de abandonar nossos pais, literalmente. A gente já conversou sobre isso, né? Exatamente. Ele está falando de superar os condicionamentos, as crenças limitantes que herdamos e que muitas vezes nos impedem de trilhar o nosso próprio caminho. A gente precisa se libertar do passado para poder construir o nosso futuro. É isso aí. E quando a gente se liberta desses condicionamentos, a gente começa a reconhecer a nossa verdadeira natureza. A nossa filiação divina. Exatamente. A gente começa a entender que somos filhos de Deus, que fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos. E o Tomé expressa isso de forma linda com aquela frase: minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Ah, essa frase é realmente tocante. Ela nos leva a questionar quem somos de verdade, de onde viemos, para onde vamos. É como se ele dissesse que a gente tem uma mãe terrena e uma mãe divina. Uma bela maneira de interpretar. Nossa verdadeira mãe é a fonte primordial da vida, a energia criadora que nos deu a vida e que nos sustenta a cada instante. É a nossa origem espiritual, né? Exatamente. E essa busca pela nossa mãe verdadeira é a busca pela nossa verdadeira casa. A busca pela unidade com o divino, pela nossa essência primordial. É isso aí. E essa busca nos leva a encontrar muitos tesouros. Como na parábola do homem que encontra um tesouro escondido num campo. Essa mesma. Ele vende tudo que tem para comprar aquele campo. Porque reconhece o valor do tesouro, né? Exatamente. E o que é mais valioso do que o reino dos céus? Do que a conexão com a nossa essência divina. É o tesouro que ninguém pode nos tirar. É isso aí. E para encontrar esse tesouro, para alcançar essa conexão, a gente precisa ter força, determinação, persistência. Porque a gente vai encontrar obstáculos no caminho, né? Com certeza. Aham. O Tomé fala disso na parábola do homem que quer entrar na casa de um homem forte. Assim, ele precisa amarrar o homem forte para poder entrar na casa. Exatamente. Essa parábola nos ensina que a gente precisa ter estratégia para vencer os nossos inimigos internos. Os nossos vícios, nossos apegos, as crenças que nos limitam. Isso mesmo. A gente precisa amarrar esses inimigos para poder seguir em frente. E para isso a gente precisa estar atento, vigilante, né? Eu tô menos alerta para isso com a frase vigiai e orai. É verdade. Essa frase me faz pensar na importância de estar presente, de ter consciência dos nossos pensamentos e emoções. Para não sermos controlados por forças que nos afastam da nossa essência, né? Exatamente. A gente precisa usar nossa inteligência, nossa força de vontade, nossa fé para vencer essas forças. E a oração, a meditação são ferramentas poderosas para fortalecer a nossa conexão com o divino, né? Sim, elas nos ajudam a acalmar a mente, a ouvir a voz da nossa intuição, a nos conectar com a nossa sabedoria interior. É como se a gente estivesse sempre em treinamento, né? Se preparando para enfrentar as batalhas da vida com mais força e sabedoria. E a maior batalha que a gente enfrenta é a batalha contra o nosso próprio ego. Contra os nossos impulsos negativos, contra o nosso lado sombra. É isso aí. E para vencer essa batalha, o Tomé nos convida a amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Mas como assim? É um desafio enorme, eu sei, mas é o caminho para a verdadeira libertação. Explica melhor. Quando a gente ama os nossos inimigos, a gente transcende a lógica do mundo, a lógica do ódio e da vingança. A gente quebra as correntes que nos prendem ao sofrimento. Exatamente. A gente escolhe a paz ao invés da guerra, o amor ao invés do ódio. É difícil, mas é libertador, né? É isso aí. E essa escolha, essa atitude nos aproxima da nossa essência divina, da nossa verdadeira natureza, que é amor. E quando a gente se conecta com essa fonte de amor, a gente se torna capaz de amar a todos. Inclusive aqueles que nos feriram. Que lindo isso! É um caminho desafiador, mas que nos leva para um lugar de paz interior, de compaixão, de verdadeira felicidade. É o caminho do perdão, da compreensão, da compaixão. E o Evangelho de Tomé nos guia nesse caminho, né? Ele nos mostra os perigos, os desafios, mas também as recompensas dessa jornada. É um mapa do tesouro espiritual
que nos leva a encontrar a pérola de grande valor que está dentro de cada um de nós. É isso aí. E que a gente possa continuar explorando esse mapa, descobrindo novos tesouros, nos aprofundando na sabedoria do Tomé e na nossa própria sabedoria interior. E que essa jornada nos inspire a viver com mais amor, mais compaixão, mais autenticidade. Que a gente possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É isso aí. E assim a gente termina o nosso mergulho profundo no Evangelho de Tomé. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Eu adorei. E que os ensinamentos do Tomé continuem ressoando em nossos corações, nos guiando na busca pela verdade, pela paz e pela realização espiritual. Até a próxima, pessoal. Fiquem com a paz do Cristo.